A paz do Senhor, amados irmãos. Meu nome é irmã Carla Lacerda, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu faço parte de uma filial, a sede a qual fica em Copacabana e a filial fica em Jacarepaguá. Então, irmãos, eu venho aqui para deixar mais uma mensagem da parte do Senhor, que eu creio que isso é para passar para frente, para servir de despertamento, para nós também ficarmos preparados, e serve de alerta para as nossas vidas, porque nós temos visto que tudo que foi profetizado na palavra do Senhor tem se cumprido, E o Senhor tem dado sonhos, visões, revelações acerca dessas coisas que estão na palavra dele e também tem se cumprido. Então o Senhor, ele me deu um sonho, não foi agora, foi no ano passado esse sonho, e o Senhor me fez lembrar ele. Então eu tô aqui gravando esse vídeo para poder contar para os irmãos acerca da perseguição da igreja na face dessa terra. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 24, que tem o título Sermão Profético, o princípio das dores. No versículo 9 fala assim, Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas o versículo 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos aqui uma palavra de esperança, o segredo é perseverar, Mas a perseguição vai ser tão grande, irmão. Eu vejo aqui como se ela fosse tão grande, que aqui está falando a palavra que uns trair-se-ão uns aos outros, ou seja, no meio do campo evangélico, um vão distrair o outro, por causa da perseguição, por causa da sentença de morte, por causa da cadeia, Muitos, eu acredito que aquilo que era decretado no passado, que muitos eram presos porque pregou a palavra do Senhor, ou vai se cumprir também no princípio das dores, e nós estamos no princípio das dores, porque muitas coisas que está escrito aqui no Sermão da Montanha de Mateus 24, já tem acontecido, já tem se cumprido nos nossos dias. E não é a primeira vez que o Senhor nos mostra, acerca da revelação assim de perseguição, E o Senhor me fazia lembrar aqui hoje. Então eu falei, eu vou gravar um vídeo acerca desse sonho, porque o Senhor está me fazendo lembrar, E aí eu aqui gravando o vídeo, me preparando para gravar o vídeo, eu já consegui lembrar de um outro. Então ficam assim, 2 sonhos curtos, e eu vou contar os 2 juntos aqui, para que os irmãos fiquem bem atentos, prestem atenção, porque estamos nos últimos dias e o Senhor verdadeiramente ele tem dado sonhos, visões, até para criança, Nós vimos por aí crianças tendo visão da parte do Senhor em sonhos espirituais dados por Deus. Então, irmãos, o sonho começa assim. Eu estava em minha casa me ajeitando para poder ir para um culto, sendo que não podia cultuar, estavam proibindo de ter culto, de adorarmos ao Senhor. E não era dessa vez por causa de doença, por causa de pandemia, por causa de risco de contaminação, não, porque tinham proibido mesmo, no sonho, E aí nós íamos cultuar, eu moro até aqui no pé de um morro, que tem uma comunidade lá em cima, e no sonho eu ia lá para cima, nessa comunidade que tinha um culto, Mas aí, de repente, passava drones e via aquelas portas abertas, o povo adorando ao Senhor. E não demorava muito tempo, entrava vinha um carro com homens fardados com roupas do exército, invadiam aquela igreja, e falavam que não podia ter culto, e mandava todo mundo sair de dentro da igreja para fora, da igreja. E aí eles separavam as crianças e colocavam uma fila também, de mulheres e uma fila de homens, e a outra fila era as crianças. Mas aí vinha um avião de pequeno porte que descia, avião do exército, e aqueles homens falavam assim, essas crianças vão servir pra gente, e pegava aquelas crianças e colocava, e nós, servos do Senhor, ficávamos desolados, porque nossos filhos estavam sendo levados. Mas no momento, antes de eles entrarem com as crianças ali, muitos dos cristãos tentavam fugir, tentavam correr para poder pegar seus filhos. E alguns de nós conseguiam resgatar um dos nossos filhos, assim, ou 2, e correr para o meio da mata, porque mais um pouco para frente tem uma mata, aqui, nessa comunidade. E aí eu pegava uma também dos meus filhos, as 2, na verdade,
das minhas crianças e corria também. Nisso que eu corria pro meio da mata, tinha aquela perseguição pelo meio da mata, com aquele povo do exército, né, atrás de nós. E nós conseguimos entrar, depois de ter andado bastante assim no meio do mato, né, que estava à noite também, era difícil também de visão. Mas a gente viu uma construção de casa antiga, sabe? Quando a casa fica ali anos e anos, no meio do mato, aquela casa velha que não tem nem mais janela, nem porta. E a gente entrava ali, achando que ninguém viria a gente, que nós estávamos protegidos, que não achariam a gente ali, naquele escuro, né? Mas aí não demorava muito, irmãos. E a gente escutava aqueles barulhos do lado de fora e quando a gente se dava por conta, o exército já estava ali dentro daquela casa e já tinha cercado a casa toda. E aí aqueles homens armados, prontos para poder matar, né? Com as armas tudo em punho. E aí um deles achavam a gente pegava e tentava esconder as crianças em outro cômodo da casa, mas mesmo assim eles encontravam as crianças e apontavam as armas para nossa cabeça, né? Nós, os adultos. E ali naquele momento que eles apontavam as armas para nossa cabeça, nós saberíamos que nós iríamos morrer, porque não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, né? E ali eles antes de executar assim, eu despertava do sonho, acordava. Mas para as crianças eles não apontavam as armas. É incrível, assim, como que se eles tivessem um propósito para aquelas crianças. Eu acordei pensativa, né, pensando por que eles disseram que essas crianças talvez serviriam para eles. Será se eles preparariam essas crianças para estar no exército também, para poder trabalhar para eles, para poder manter a ordem da forma que o anticristo quer? Né? Porque já estamos sendo treinados nos nossos dias para poder o governo do anticristo, que virá depois do arrebatamento da igreja. Nós temos visto certas coisas sutilmente, aos pouquinhos, entrando no meio da sociedade, mas que vem de lá, do futuro, que será o governo do anticristo na terra. Então, irmãos, que nós possamos ficar atentos, porque o Senhor não tem dado só sonhos e visões, revelações assim para mim. Né, o Senhor tem mostrado a muitos dos seus servos aquilo que vai acontecer, porque antes de acontecer o Senhor avisa aos seus filhos. Nós não ficamos enganados, o Senhor mostra, ainda que o Senhor não mostre diretamente para nós, o Senhor ele sempre vai usar alguém para poder nos avisar, nos alertar, né? E ali eu fiquei pensativa nesse sonho, e passou uns tempos depois, né, eu tive esse outro sonho, e o segundo sonho se relata assim: nós estávamos vindo de um culto e assim no meio da rua, né, andando na rua normalmente e tal, né, era um grupo de cristãos assim, vindo de um culto, e na rua parecia ser carnaval, né, época de carnaval, sendo que quando nós estávamos passando ali pelaquela pista, alguém falava assim: vocês não podem ficar passando por aqui, vocês não estão vendo que vai vir o desfile vai passar por aqui, o povo vai passar por aqui, vocês estão atrapalhando. Sendo que tinha outras pessoas assim também passando pela rua, né? Sendo que nós cristãos éramos parados, né, pelas pessoas ali fardadas com roupa de exército também, e eles falavam assim: já que vocês estão passando por aí e não pode, entra aqui nessa casa. E eu observei, irmãos, assim, ao entrar naquela casa, que quando eu entrei já tinha entrado na casa, né, assim, entrado não totalmente, mas assim, já tinha passado da porta, que só tinha uma porta de entrada na parte da frente e só, né, eu não vi assim outras portas de saída pelos fundos ou dos lados, porque a casa era uma casa muito grande, né, geralmente quando é uma casa muito grande, geralmente ela tem outras portas de saída, não é só uma porta pela frente. E também coisa estranha é uma casa não ter janela em parte alguma dela, né? E a casa assim era uma casa totalmente vazia, era uma construção, uma casa mas totalmente vazia, não tinha móveis, não tinha nada dentro dela, mas ela estava embolsada, pintada, com piso, mas não tinha porta, não tinha assim outras portas e não tinha janela, só tinha aquela porta de entrada. E aí quando eu colocava o meu pé ali na entrada daquela casa, o Espírito Santo palestrava comigo no sonho, dizendo assim: não entra aí não. Você não percebeu que não tem outras portas de saída pelos fundos da casa, nem janela alguma para vocês escaparem daí? É uma armadilha. Eles estão querendo que vocês entrem aí porque é uma armadilha, né? E quando o Espírito Santo palestrava isso, eu já voltava. E eu tentava avisar algumas pessoas, falava: gente, não entra aí não. Não entra aí não, porque é uma armadilha. Só que as pessoas não me davam ouvido, né? E quando eu saí totalmente da casa, pro lado de fora, já estava lá fora tudo destruído. Assim, tudo quebrado, como se tivesse desabado casa
por conta assim, eu acredito por conta assim de uma enchente, eu não sei, ou um tsunami, não sei. Só sei que tinha muita lama no chão e tinha várias casas assim que tinham desabado, né? E a rua tava cheia de entulho assim, lama, pessoas chorando, pessoas desesperadas, pessoas pedindo alimento, pedindo ajuda, pedindo socorro, crianças chorando, sabe? Procurando seus pais. E ali eu achava estranho, eu falei, gente, eu entrei aqui, tava um dia ensolarado e tal, e agora eu saio daqui, tá desse jeito. E aí quando eu saía dali, eu pude observar também, olhando lá que o exército, ele entrava naquela casa, na qual estavam aqueles cristãos, e ficava tipo uma fila assim, um do lado do outro, mas do lado de dentro da casa, tampando toda a porta, toda a saída daquela casa, e eles executavam aqueles crentes que tinham colocado ele para dentro, né? E aí lá fora eu pude ver assim, reparar que tinha assim, eu pude ver um homem que parecia ser africano por causa das vestimentas, pude ver um asiático também, e eu pude ver assim outras etnias ali fora. E assim, eu entendi que era como se fosse um sonho duas revelações dentro de um sonho só. Era como se tivesse acontecido uma catástrofe de âmbito assim, não só no Brasil, mas em outras regiões também, né? Porque eu pude ver outras etnias ali pedindo socorro, pedindo alimento, outras chorando desesperadas. Era como se estivesse acontecendo algo no mundo, que estivesse faltando alimento, né? E a outra parte do sonho anteriormente era a perseguição à igreja, né? A execução aos servos do Senhor. E ali esse sonho muito me deixou assim abalada, porque seguindo o sonho, quando eu vi aquilo tudo destruído, eu pensei logo em quem? Nos meus filhos, no meu esposo, pais, irmãos, né? Nossos familiares, é que nós pensamos mais, né? Mas principalmente nos meus filhos, eu ficava com aquela mente, meu Deus, e as crianças? O que aconteceu aqui? Onde é que estão os meus filhos? O que aconteceu com os meus filhos? Né? Por eles serem crianças, e nós somos mães, nós nos preocupamos muito mais, né? Com as crianças, quando nós somos mães. E aí, o Espírito Santo falava assim, não pensa neles agora, porque deles cuido eu. Deles eu cuido. E eu estou a cuidar. Agora você vai olhar para essas pessoas que estão pedindo ajuda. Você vai pregoar a minha palavra e você vai estender as mãos para ajudar elas. E eu falava assim, Senhor, eu vou ajudar como, Senhor? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? E o Senhor falava, somente pregue a minha palavra e faça o que der para você fazer, que do resto eu cuido. Porque eu te chamei para ser missionária dos últimos dias. Eu te chamei para pregoar a minha palavra nos últimos dias. Como muitos dos meus escolhidos também espalhados pelo mundo, também chamei para ministrar a minha palavra nos últimos dias. Porque em breve a trombeta vai tocar. Estamos nos princípios das dores. E aí eu ficava desolada, mas ia ajudar ali, principalmente as crianças, que eu vi umas crianças chorando, como se estivesse procurando suas mães, mas também estavam com fome, não tinham o que comer, né? E aí no meio daquele caos todo ali, eu vi depois minha mãe chegar com um dos meus filhos, aí eu fiquei um pouco mais tranquila, sabendo que eles estavam bem, né? Mas ela só chegava com um deles. Eu tenho 3 filhos, chegava com um deles, né? E ali eu continuava a fazer a obra do Senhor ali, né? E também tive assim outros acontecimentos no final do sonho que eu não lembro, que me fez com que eu acordasse, né? Despertasse do sonho, irmãos. Mas o Senhor, Ele palestrava comigo ao acordar desse sonho, que eu pedi discernimento ao Senhor, e o Senhor me fez entender como que se fosse dois acontecimentos dentro de um sonho. Uma é uma catástrofe, a qual as pessoas ficariam sem alimento, as pessoas ficariam desesperadas, né? E eu lembro claramente de ter visto algumas pessoas assim aqui, né, no Brasil, porque o sonho se dava aqui, mas eram pessoas de outras raças, de outras etnias, de outros países, né? E eu pude entender que ele significava outras nações também, né? E a parte da casa ali, uma armadilha para os servos de Deus. Eu não sei o que está para vir, mas já é a 3ª vez ou 4ª que o Senhor me revela algo acerca de armadilha contra o povo do Senhor, artimanhas contra o povo de Deus, a fim de derrubar a igreja, a fim de matar muitos, né? E nós vimos aqui na palavra de Mateus 24, capítulo 9, que não é surpresa para ninguém, porque o Senhor Jesus nos deixou avisado que aconteceria nos últimos dias, nos princípios das dores, a perseguição. Então, irmãos, esse sonho é para nos despertar, para que nós venhamos nos preparar para o que está para vir. Porque muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, que eu vou falar aqui o que o Senhor palestrava comigo.
né, que eu estou passando para os irmãos. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e se entristecemos com tão pouco. Deixamos de buscar o Senhor por causa de tão pouco, porque o irmão te olhou torto, ou por causa de disse-me-disse, por causa de mimimi. Às vezes se desanima por causa de coisas erradas, que nós sabemos que homem nenhum, ser humano algum é perfeito, e nós desanimamos por causa de erro de A, erro de B, e deixamos de buscar a presença do Senhor. Fique você sabendo, irmãos, seja forte, irmão, lute. Aqui no versículo 13 está dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevera, não deixe essas coisas te desanimarem não, porque vem coisa pior por aí. Vem grande perseguição por aí, tormenta, a ponto de os próprios irmãos trair uns aos outros por medo de morrer. Então que nós viemos ficar firme e não deixarmos essas coisas pequenas nos abater e nos impedir de caminhar na presença de Deus. Porque Deus, Ele tem coisas grandes preparadas no céu para mim e para você. E se nós deixarmos Satanás roubar nossa coroa com tão pouco, como é que nós vamos suportar o pior que está por vir aí? Que o Senhor está nos despertando, está nos alertando, porque vem coisa perigosa por aí, a ponto de nós lutarmos pela nossa própria vida na face dessa terra. Então fique com essa palavra, fique com esse sonho, compartilhe o vídeo, irmãos. Dê like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a estar levando a palavra do Senhor para outras pessoas, né? Porque Jesus está voltando, Jesus, ele está às portas e ele está alertando a sua igreja para que a igreja possa ficar cada vez mais preparada, porque antes de a igreja subir, ainda vem ais por aí, dores, tormento, grandes ais, porque estamos nos princípios das dores já. Então vamos orar uns pelos outros, vamos amar uns aos outros, independente dos seus defeitos, dos seus erros. Vamos deixar a divisão de lado, vamos passar a se unir. O Senhor, ele quer a união da igreja, mas o povo se encontra dormindo ainda, desapercebido, apegados a coisas materiais, coisas terrenas, apegados à posição, apegados a bens materiais, apegados em estar bem financeiramente. Enquanto a obra do Senhor está perecendo, as almas estão morrendo, enquanto muitas pessoas estão com a aparência de que estão servindo a Deus, mas Deus não está recebendo o louvor delas já há muito tempo, porque elas estão de qualquer maneira dentro da casa do Senhor, focada naquilo que não é de Deus, não é do céu, focada em coisas materiais. E o Senhor quer que nós venhamos nos preparar na presença dele, porque é chegado a última hora. Então vamos nos despertar. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que esse alerta possa servir de despertamento verdadeiramente para a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente.